Olá, meu nome é Janaína Ramalho, eu sou nefrologista e hoje eu vou discutir aqui na Sexta Metabólica sobre o tema doença renal do diabetes. Obrigada pelo convite, gente. Esse é um tema que é muito do meu dia a dia, né? E eu sou professora de PBL e aí chega o caso, por exemplo, de doença de von Willebrand, né? Que a gente discute coisas que não são da nefro. Eu falei, será que os alunos precisam mesmo saber os subtipos de doença de von Willebrand? Aí quando chega o caso de doença renal crônica, eu quero que eles saibam até assim, o rodapé dos cadigos, inclusive do cadigo de diabetes em doença renal crônica, porque diabetes é uma doença muito prevalente e a gente sabe que 20 a 40% dos pacientes com diabetes vão ter doença renal crônica. E as complicações da doença renal do diabetes são complicações importantes, graves, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a relação. Isso aqui aponta? Não, né? Mas eu vou então aqui mais para perto. Ui! Aqui, opa, apareceu? Aqui a gente vê, né, a relação da filtração com a filtração abaixo de 75, a gente tem uma mortalidade, um aumento da mortalidade por todas as causas, né? À medida que a filtração vai caindo. E o mesmo acontece com a albuminúria. Isso é em uma coorte de população, não necessariamente de pacientes com diabetes, mas isso acontece também com os pacientes com diabetes, né? E no Brasil, a gente tem hoje, esse é do Censo Brasileiro de 2023, que é o último, né, que foi publicado agora em 2025. A gente tem quase 160 mil pacientes em diálise, aqui é o número estimado em 2023, e diabetes como a segunda causa de doença renal entre os pacientes que fazem diálise no Brasil. Eu acho até que talvez seja a primeira, porque muita gente entra ali como se fosse secundária à hipertensão, e na verdade é porque não foi investigar direito, na verdade era uma doença glomerular, enfim. E a hipertensão foi mais uma consequência do que uma causa da doença renal, certo? E assim, classicamente a gente usa o termo nefropatia diabética, principalmente no contexto de IDM1, para caracterizar, né, para denominar uma doença que era caracterizada por hiperfiltração, depois a filtração normalizava, e aí vinha o período de albuminúria, que era o que a gente chamava de microalbuminúria, e aí depois a albuminúria subia ainda mais, ia para mais do que 300 miligramas por grama, que a gente chamava de macroalbuminúria, e era quando a filtração começava a cair. E classicamente o que a gente via quando a gente biopsiava esses pacientes era isso aqui, né? No primeiro quadrinho está um glomérulo normal, depois a gente tem expansão mesangial, muitas vezes uma expansão nodular, e ali embaixo aquele achado histopatológico clássico da doença renal, da nefropatia diabética, que são os nódulos de Kimmich-Wilson. Mas já faz um tempo que a gente reconhece que existem vários fenótipos da doença renal crônica nos pacientes com diabetes. Então, tem paciente que segue aquela evolução, aquela história que está no slide anterior, mas tem paciente que desenvolve falência renal, né? Tem uma queda rápida de filtração, independente da albuminúria. Tem paciente que tem albuminúria que regride a albuminúria. Tem paciente que não tem albuminúria nenhuma e faz doença renal crônica de evolução mais lenta. E aí, com isso, já faz um tempo que eles passaram a não chamar mais de nefropatia diabética. Olha, 2016, o documento da Associação Americana passou a chamar de doença renal do diabetes, né? E deixou esse termo nefropatia diabética mais para aquela apresentação clássica. Não é tão uniforme o uso do termo nefropatia diabética, mas em geral está se referindo àquela manifestação mais clássica da doença proteinúrica que a gente biopsia e encontra aquelas alterações glomerulares clássicas, né? Mas se você for ver o capítulo da diretriz brasileira ou da EDA, de qualquer documento recente, não vai estar mais o termo nefropatia diabética, vai estar doença renal do diabetes, que seria, então, uma doença renal crônica atribuída ao diabetes. E o que é doença renal crônica? É uma filtração, é qualquer alteração na estrutura ou na função do rim por mais de 3 meses. Seja uma filtração menor do que 60, que seria uma alteração na função, ou qualquer marcador de dano renal, que aqui no caso da doença renal do diabetes, em geral, vai ser uma albuminúria aumentada, na maioria das vezes, né? Ou uma albuminúria aumentada ou uma filtração diminuída, nesse caso. Só recordando um pouco aqui, que a maneira de a gente avaliar a filtração glomerular, na maioria das vezes, vai ser pegar a creatinina e colocar na fórmula do CKD-EPI, que é hoje a fórmula mais indicada para a gente estimar a filtração glomerular. Mas quando a gente tiver algum motivo para ter dúvida, por exemplo,
extremo de massa muscular, ou o paciente está tomando creatina, ou está tomando alguma medicação que interfere na secreção tubular da creatinina, e que você acha que aquela creatinina não está representando a filtração do paciente adequadamente, aí você pede a cistatina C. E aí você bota lá na internet CKD-EPI, vai aparecer geralmente a fórmula usando a creatinina, a fórmula usando a cistatina C, ou a fórmula usando os dois. E aí você bota os dois, ou bota só a cistatina C, e confirma qual é a filtração do paciente, certo? Em geral, o diagnóstico da doença renal do diabetes vai ser feito clinicamente, na maioria dos pacientes, vai ser então uma filtração menor do que 60, ou com ou sem, né? Uma dessas duas coisas, uma albuminúria acima de 30 miligramas por grama, que já seria uma albuminúria moderadamente aumentada, se for acima de 30, né? Essa albuminúria deve ser repetida, né? Então, em 3 a 6 meses, você repetir e ter pelo menos 2 amostras alteradas. Num paciente que tem uma longa duração do diabetes ou uma retinopatia diabética estabelecida e que você viu ali na história, no exame físico e na avaliação complementar, que ele não tem nenhum outro motivo para ter doença renal, né? Porque é claro que um paciente que tem diabetes pode ter lúpus e nefrite lúpica também, né? Ele não está liberado disso aí. Então, em geral, isso aqui é um quadrinho que está lá na diretriz brasileira de algumas coisas que chamam a atenção para necessidade de investigar outras causas de doença renal e achar, não, isso aqui talvez não seja atribuído ao diabetes, né? Então, começou bruscamente uma proteinúria que está progredindo muito rápido, ela tinha uma albuminúria de 30 e 6 meses depois está com proteinúria nefrótica. Não é a evolução esperada de uma doença renal atribuída apenas ao diabetes, né? A própria proteinúria nefrótica, isso aqui não que necessariamente seja uma indicação de biopsiar, né? Eu acho que depende do tempo de instalação. Mas, em geral, são proteinúrias, no caso do diabetes, ela vai subindo, aí perde a mão ali do tratamento e acaba progredindo, mas não vai ser de uma hora para outra que vai ficar nefrótica. E, geralmente, o paciente tem proteinúria nefrótica sem síndrome nefrótica, ele não fica com aquela albumina de 2 que a gente vê nas doenças glomerulares primárias, né? Uma queda de filtração muito rápida chama atenção para a necessidade de investigar outras coisas. A queda de filtração acima de 30% quando a gente inicia IE, Cobra ou ISGLT2, essas drogas que têm o efeito hemodinâmico, e aí a gente deve pensar principalmente em estenose de artéria renal. Hematúria glomerular, porque aí vamos pensar em outras doenças glomerulares primárias, e manifestações clínicas de outras doenças sistêmicas, como eu falei, lúpus, o paciente tem uma hepatite C, enfim, outras doenças associadas à doença renal também. E aqui diagnosticado a doença renal crônica, identificada a causa e lembrar que muitas vezes, na verdade, é multifatorial, o diabetes pode não ser a única causa, mas está contribuindo significativamente, né? A gente vai, então, estadiar a doença renal crônica, a gente estadia usando a albuminúria e a taxa de filtração glomerular. E a albuminúria, em geral, na prática mesmo, a gente vai fazer através da relação albumina-creatinina na amostra isolada de urina. Então, a gente não pega isso aqui que tem interno, tem aluno da graduação também, né? A gente não usa só a concentração de albumina. A gente usa a concentração de albumina na urina dividido pela concentração de creatinina na urina. Porque eu estou corrigindo pelo volume urinário. Uma pessoa que, de preferência, o primeiro da manhã. Porque imagina uma pessoa que passou a noite bebendo água, né? Aí, se eu fosse dosar só a concentração de albumina, ela ia estar mais baixa do que uma pessoa que não bebeu. Então, eu tenho que corrigir por alguma coisa, a relação entre a albumina e a creatinina na amostra isolada de urina. Abaixo de 30 miligramas por grama é normal, de 30 a 300 é uma albuminúria A2, moderadamente aumentada, que a gente chamava de microalbuminúria, mas faz muito tempo que o CADIGO manda não usar esse termo. E acima de 300 miligramas por grama seria a macroalbuminúria, a albuminúria A3, que é gravemente aumentada, que a gente chamava de macroalbuminúria. Outra maneira de... Ali é um estadiamento, né? É uma forma de estratificação de risco, mas uma outra que vem sendo muito utilizada é o Kidney Failure Risk Equation, né? Também se você tem nos aplicativos médicos, né? E tem, se você colocar na internet, tem também ele aí. Aí ele vai pedir algumas informações, né? A albuminúria, o sexo, a idade e a filtração. Tem a opção de colocar umas informações a mais, como fósforo, albumina sérica, e ele vai dar o risco de falência renal em 2 anos e em 5 anos. E embaixo já tem as dicasinhas, né? Ó, se tiver de 3 a 5%,
em 5 anos, você encaminha para o nefrologista. Se tiver de 10% em 2 anos, já encaminha para uma equipe multidisciplinar. Então, já aparece a orientação embaixo, tá certo? Bom, o tratamento da doença renal do diabetes vem passando por grandes transformações. De base, a gente vai ter as alterações, o controle da dieta, dos fatores de risco, dos fatores de progressão. Mas eu vou focar um pouquinho mais aqui no uso nas drogas nefroprotetoras, que é uma coisa que vem mudando mais nos últimos anos. Então, atualmente a gente vem discutindo muito a utilização dos 4 pilares no tratamento da doença renal do diabetes, que seriam o IEC-BRA, os ISGLT2, os ISGLT2, os antagonistas não esteroidais, o antagonista não esteroidal do receptor de mineralocorticoide e os análogos de GLP-1. Então, por muito tempo, a gente só tinha IECA-BRA para prevenir progressão, retardar a progressão de doença renal. E aí a nefrologia e os pacientes, né, tiveram uma sorte quando o FDA começou a exigir os estudos de segurança cardiovascular para as drogas para tratamento de diabetes. E aí vieram lá os primeiros estudos, o EMPA-REG, o CANVAS, o DECLARE, né, que mostraram o benefício cardiovascular dos ISGLT2. E como desfecho secundário, viram que protegia o rim também, né? E aí depois começaram a estudar essas drogas, pra frente. Especificamente aqui, ó, EMPA-REG, CANVAS e DECLARE. E aí depois vieram os estudos que foram ver os ISGLT2 especificamente em pacientes com doença renal crônica. E agora como desfecho primário, era o objetivo do estudo, né? Aí veio primeiro o Credence, que era em pacientes diabéticos albuminúricos, certo? O DAPA-CKD depois avaliou pacientes já com e sem diabetes e já diminuiu ali o limite de albuminúria para incluir, né, 200. E depois veio o EMPA-KIDNEY, que incluiu pacientes também com e sem diabetes e até pacientes sem albuminúria, certo? Ele pegou paciente, tinha um grupo lá que tinha filtração de 20 a 44, se ele tivesse 20 a 44 já podia ser incluído, porque era um paciente de mais alto risco, né? E em todos esses estudos, o desfecho primário é o que a gente chama de MAKE, né? Que geralmente é uma combinação de queda significativa da filtração glomerular, que aí varia um pouquinho, às vezes é 40%, às vezes é duplicação, às vezes é 50%. Doença renal estágio terminal e morte por causa renal e cardiovascular. Então, não é qualquer coisa, né? Os 3 aí, né? E os 3 mostraram, e outra coisa, em todos eles era obrigatório você já estar usando IECA-BRA, que era o que a gente tinha já comprovado de ser nefroprotetor. E todos eles mostraram redução desse desfecho primário. Ali no DAPA-CKD, 39%, né, de redução do desfecho. E aí o KDIGO, de 2024, recomendou para quem? Para todo paciente com filtração com doença renal crônica, né? Com filtração de pelo menos 20, que tivesse qualquer uma dessas 3 coisas, né? Todo renal crônico com diabetes, ou com insuficiência cardíaca, seja IC-FE ou IC com fração de ejeção preservada, porque tem outros estudos mostrando os benefícios nesse grupo, né? E pacientes independente do diabetes, né? Com albuminúria acima de 200 mg por grama. Então a gente usa para nefropatia da IgA, para outras doenças, para nefropatia secundária à hipertensão, né? E colocou uma recomendação 2B para o paciente que tiver filtração entre 20 e 45, mas com albuminúria menor do que 200. Porque, como a gente vê, esse perfil aí foi incluído no EMPA-KIDNEY. Mas quando fazia análise de subgrupo, não é o que mais se beneficia, tá certo? Mas de toda forma ele tinha sido incluído, né? Teve retardo de queda de filtração, né? E aí só lembrando que 20 é o limite para iniciar. Mas o paciente já está usando, cai abaixo de 20, a gente mantém o remédio até ele entrar em diálise, pelo menos por enquanto, né? E aí, chamar atenção para algumas coisas, acho que principalmente em paciente idoso, na prática eu vejo muito isso, vai começar o ISGLT2 em idoso, dar uma checada, principalmente o idoso que está com aquela pressão mais limítrofe, já está com a glicemia bem controlada, então avaliar o risco de hipoglicemia, de depressão de volume, para considerar a redução da dose de insulina e de diurético, tá certo? E tem esse sick day, esse protocolo também que nos dias de doença aguda, né? Em geral, a gente descontinua, entre outros fatores, pelo risco de cetoacidose. Eu não sei se vocês fazem muito isso na prática, mas paciente com doença renal, principalmente, eu acho que faz um pouco... Quando ele apresenta piora aguda de disfunção renal, a gente tira, né? Descontinua temporariamente, sempre tentando reintroduzir depois. Assim como a gente faz com os IECAs e BRAs, quando ele tem queda aguda de filtração glomerular, né? Ternoséptico, né?
Então, pouquinho depois, ali, mais ou menos junto do EMPA-KIDNEY, vieram os estudos mostrando os benefícios renais dos antagonistas não esteroidais do receptor de mineralocorticoide, o finerenone, né? A gente sabe que existe uma superativação do receptor de mineralocorticoide que contribui para a progressão de doença cardiorrenal, na doença renal do diabetes. E aí a antagonização desses receptores já vinha tentando ser feita, né, com espironolactona, com eplerenone, mas esbarrava muito na hipercalemia, principalmente na hipercalemia e outros eventos adversos. E aí veio o estudo Fígaro e o Fidelio, mostrando benefícios dessa molécula nova, né, que é um antagonista não esteroidal, mais seletivo. Então a gente vê, ele tem uma potência de antagonização do receptor de mineralocorticoide que é parecido com a espironolactona, mas ele é mais seletivo, então ele não tem os efeitos colaterais sexuais, como ginecomastia. E ele também tem, ele tem uma distribuição tecidual diferente, acabou não ter um quadrinho, mas não tem metabólitos ativos e ele tem uma distribuição tecidual diferente, tem menos efeito no receptor epitelial lá do rim, de modo que ele tem menos risco de hipercalemia, que era um problema para o uso dessas medicações. Menos risco do que o eplerenone e a espironolactona. E aí os estudos que demonstraram o benefício renal foram o Fidelio e o Fígaro, né? O Fidelio tinha um desfecho primário renal, tinha pacientes também com a doença renal um pouquinho mais avançada, e era um desfecho parecido com dos outros estudos que eu falei, só não incluía morte cardiovascular. E o Fígaro tinha um desfecho primário cardiovascular, certo? E aí em todos eles, desculpa, assim, a filtração mínima para a inclusão nesses estudos era de 25, o paciente tinha que ter uma albuminúria de pelo menos 30 miligramas por grama, já usando IECobra, certo? E com um potássio de menor ou igual a 4,8. E aí a gente vê, né, que teve redução do desfecho primário tanto no Fidelio quanto no Fígaro. E o Fidelity foi uma análise que já era pré-especificada, né, combinada dos dois estudos, que confirmou os benefícios cardiovasculares e renais. De todo modo, assim, a droga tem menos risco de hipercalemia, mas no Fidelity, o risco de hipercalemia reportado pelo investigador foi de 14% versus 7%. Então, foi maior com o finerenone. E eu peguei aqui os dados do Fidelity, porque os do Fidelity tinham uma doença renal mais avançada, né? E aí, hipercalemia reportada pelo investigador foi 18% com o finerenone, a primeira linha, versus 9%, mas a hospitalização por hipercalemia, pouquinha, né? De toda forma, a gente tem que monitorizar o potássio, certo? A necessidade de descontinuar o remédio por hipercalemia foi muito baixa. Então, como é que ficou a recomendação no CADIO? Ficou para o paciente, o finerenone até agora não está liberado para outras causas de doença renal. Está liberado para ICFEP, né? Saiu o estudo Fine Arts no ano passado. Mas para outras causas de doença renal ainda tem estudo em andamento. Então, seria para paciente diabético com filtração maior ou igual a 25, mantendo a albuminúria a despeito do uso de IECobra na dose máxima tolerada, certo? E aí, se o paciente tiver um potássio menor ou igual a 4,8, a gente vai começar o remédio, 10 miligramas se a filtração for menor do que 60, 20 miligramas se for maior do que 60. Dose do potássio em 4 semanas, e aí se o potássio estiver ainda nessa faixa, a gente pode aumentar para 20 miligramas, quem estava usando 10. Se estiver entre 4,9 e 5,5, mantém a dose, e maior ou igual a 5,5, a gente descontinua e vai fazer os ajustes, né? Ajuste de dieta, corrigir a acidose, corrigir constipação, corrigir a própria glicemia, que são fatores que contribuem para a hipercalemia. Ver outras medicações que podem estar contribuindo para a hipercalemia, que não ia cobrar, porque esse a gente realmente tenta ao máximo não descontinuar, né? Ver se, por exemplo, está tomando um Saulite, que tem potássio, né? E depois que o potássio normalizar, tentar reintroduzir a medicação. E aqui vocês viram que lá naquela figurinha da diretriz brasileira, ele já colocou o Lokelma, que é um quelante de potássio, como suporte aí para os casos de hipercalemia, tanto quanto com finerenone, quanto com os inibidores de EC e BRAS, né? Já até passou na Conitec, já foi aprovado pela Conitec a incorporação do Lokelma, que é um quelante de potássio, só falta o PCDT. E aí uma coisa que pode ajudar a gente nesse manejo da hipercalemia nesses pacientes, ainda mais diabéticos, né, que tem hipoaldosteronismo hiporreninêmica, aí junto o IECobra, junto o finerenone, tem um risco aumentado de hipercalemia,
o uso dos ISGLT2, porque o ISGLT2 não deixa de ser um diurético, ele vai aumentar a chegada de sódio lá no ducto coletor, e aí esse sódio vai ser trocado por potássio e hidrogênio, né? Então, aqui é uma subanálise do Fidelio que mostrou o menor risco de hipercalemia em quem estava usando diurético ou ISGLT2, certo? Bom, depois vieram os benefícios dos análogos, a demonstração dos benefícios dos análogos de LP1 em doença renal. Já tinha, na verdade, análise de desfecho secundário dos estudos de segurança cardiovascular dos análogos de LP1, né? Então, aqui a gente vê, né, o desfecho composto, o benefício dos análogos de LP1 nesses estudos, só que muitas vezes esse desfecho composto avaliado incluía albuminúria. E a albuminúria não é considerado um desfecho duro, redução de albuminúria, né? Ou não progressão para albuminúria A3. E aí, quando a gente tirava o efeito da albuminúria, ficava menos certo o benefício desses análogos. Mas aí veio, no ano passado, a publicação do estudo FLOW, que também teve um desfecho primário renal, aquele mesmo LAMEIC, né? Ó, falência renal, queda de 50% na filtração, morte renal cardiovascular, com semaglutida subcutânea, 1 mg, a dose que eles usaram, em diabéticos. Aí, se o paciente tivesse uma filtração mais preservada, ele tinha que ser mais albuminúrico, tinha que ter pelo menos 300, né? 50 a 75 de filtração, albuminúria maior. 25 a 50 de filtração, albuminúria menor, acima de 100. Bastava ter 100, né? Porque já era um paciente com mais risco de progressão. Já usando IECOBRA. E além de a gente ver o MAKE, né? No A, a redução do desfecho composto. No B, a redução especificamente dos componentes renais desse desfecho composto. E no C, a redução do evento cardiovascular, do desfecho cardiovascular, tá certo? Da morte. E eu coloquei esse aqui, eu acabei de colocar esse slide só porque ali era com semaglutida subcutânea, mas esse ano foi publicado o SOL também, né? Que mostrou o benefício do desfecho primário, que era cardiovascular, mas ele tinha aqui o MAKE, né? Nosso MAKE aqui, e não teve diferença com a semaglutida oral. Não teve benefício nesse estudo em termos de progressão de doença renal, apesar de ter mostrado benefício cardiovascular. E aí, assim, nós temos então esses 4 pilares para o tratamento, para retardar a progressão de doença renal do diabetes. Mas cada um desses 3 pilares do lado de lá, né, demonstrou seus benefícios em cima de um pilar, que era o IECOBRA. Então, agora fica, como é que a gente vai, em que sequência a gente vai colocar essas medicações? Será que todo mundo precisa? Quanto tempo a gente vai dar de intervalo na associação dessas drogas, né? E para tentar responder pelo menos em parte isso aí, esse ano foi publicado o Confidence, que comparou finerenone versus empagliflozina com placebo, né? Versus a combinação. Já de cara, eu dar a combinação finerenone e empagliflozina em pacientes que já estavam com IECOBRA. Pegou pacientes diabéticos com filtração de pelo menos 30, com albuminúria de pelo menos 100, já com o bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aqui a gente vê que o desfecho primário não era um desfecho duro, era a redução da albuminúria em 180 dias, certo? Que é considerado um marcador tá associado a piores desfechos duros, né? Mas de toda forma é um desfecho secundário, porque anti-inflamatório também reduz a albuminúria. E assim, é uma crítica, só uma crítica leve, tá? Sei que tem os apaixonados, mas não sei se vocês lembram, quando eu era residente saiu o estudo Target. Então, combinação de IECOBRA reduz a albuminúria, certo? Mas quando foi estudar em termos de desfechos duros, não tinha benefício, ainda tinha alguns riscos, né? Principalmente hipercalemia e pior agudo de função renal. Aqui, a combinação primeiro, que cada um já demonstrou separadamente seu benefício em desfecho duro, né? E a gente vai ver que não teve muito, os riscos não foram muito aumentados. Mas a gente vê aí uma redução de de albuminúria de 50% com a combinação. E isso foi 30% maior do que cada monoterapia, tá certo? Então, reduziu mais a albuminúria em 60 dias. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de introduzir é que tem um efeito sobre a pressão maior, a terapia combinada, do que a monoterapia. Então, entra na sua conta aí, nos ajustes das outras medicações. E como esperado, né, a combinação finerenone e empagliflozina teve menos hipercalemia do que só o finerenone. Né, 15% ali de potássio acima a incidência, né, de potássio acima de 5,5 foi de 15% com o finerenone mais EMPA e de 18% com o finerenone, tá certo? Joga o potássio para baixo mesmo.
e uma queda inicial de filtração maior com a terapia combinada do que com as monoterapias. Isso também é relativamente esperado, porque essas drogas têm um efeito hemodinâmico, né, que é demonstrado aqui, ó, nos outros estudos, né, com as outras drogas nefroprotetoras, tanto no DAPA-CKD, no Empaquisne, no Fidelity, no Flow, uma queda inicial de filtração, que é em geral associada a uma redução da pressão intraglomerular, então baixa a pressão dentro do glomérulo, a pressão de filtração reduz, a filtração glomerular reduz, mas depois, com o tempo, a gente vê que a filtração fica mais preservada com as drogas do que com o placebo, né? Eu vou mudar o slope, o ritmo de queda da filtração glomerular, tá certo? Tanto que quando aqui no anterior, a gente vê que quando ele tirou lá no final, depois de 180 dias, quando ele tirou a medicação, a filtração subiu de novo, né? Mostrando o efeito hemodinâmico. Isso não é indicação de tirar a medicação, a gente tolera em geral uma queda de filtração de até 30%. Se caiu mais do que isso, aí a gente vai rever o que está acontecendo. Será que não tem, o paciente está tomando droga nefrotóxica junto, não ficou desidratado, a pressão não caiu demais, né? E vai considerar retirar alguma dessas drogas, né? Assim, em último caso, só quando tiver a queda for mais do que 30%, vai merecer uma reavaliação, certo? Então, de toda forma, assim, o Confidence, ele mostrou que reduz mais a albuminúria, né, a combinação dos dois, mas é um estudo de curta duração, com desfecho substituto, não é uma resposta definitiva, né? E aí a gente discute muito como é que a gente vai fazer. E eu concordei com esse editorial que eu vi aí no Circulation, que é assim, tentar ajustar o ritmo de introdução dessas medicações, a agressividade do tratamento, a gravidade do paciente também. Então, o paciente que tem alto risco ou muito alto risco, ser mais agressivo, porque se você for olhar lá naquela figurinha de tratamento do diabetes da ADA, tá lá, reavaliar em 3 a 6 meses. Paciente de alto risco, muito alto risco, provavelmente esse vai ser um tempo precioso perdido, né? Agora, o paciente de risco baixo ou moderado, a gente poderia fazer uma introdução no alto ou muito alto, uma introdução acelerada ou até simultânea, como a gente viu no Confidence. E no de baixo risco ou risco moderado, poderíamos fazer uma introdução menos agressiva, digamos assim. E aí, para isso, a gente usaria aquelas estimativas de risco, né? Tanto do CADIGO, tem o Kidney Failure Risk Equation, levando em consideração também as outras estimativas de risco, inclusive cardiovascular, né? Então, só um exemplo do que eles estão dizendo aí, eu coloquei isso no congresso também, né? Então, imaginando um paciente que tem DM2 com uma filtração de 80 e está com RAC de 200, ele seria risco moderado ali. Então, a gente poderia iniciar lá IECA-BRA e SLT2 e reavaliar em 3 meses, por exemplo. E aí, manteve a albuminúria aumentada, independente da glicada, eu associaria a outra coisa. Ou o finerenone ou o análogo de GLP-1. Claro, se a glicemia continuar alta, necessariamente vai para o análogo de GLP-1, né? Mas se não, poderia ir para os dois. Aí, reavalia em 3 meses, porque é um paciente de risco moderado. E aí, considerava associar o quarto pilar, aquilo que você não iniciou no passo anterior, né? Agora, claro que aqui eu vou levar em consideração também, se ele teve um infarto, aí possivelmente isso aqui vai ser, o paciente já seria alto risco, né? A gente vai dar uma acelerada, porque essas drogas têm efeito benefício cardiovascular também, né? Agora, esse outro paciente aqui, com DM2, com a RAC de 1.000 miligramas por grama e uma filtração de 80, ele já é alto risco, já está estratificado ali como alto risco, e ele tem uma filtração preservada, então o efeito da combinação dos remédios sobre aquela queda inicial de filtração não vai ter possivelmente tanta repercussão, né? Então, uma introdução a cada 1 mês, reavaliar a cada 1 mês, só para ver efeito colateral e associar as medicações mais rápido, ou até fazer a introdução simultânea, nesse aí, né? Que tem 80 de filtração. Aí, esse aqui pode ser só a opinião do nefrologista, assim, eu estava no Congresso da Cardio na semana passada, e o paciente tinha 40 de filtração e eu entendi que a proposta deles era iniciar tudo de uma vez, assim. A gente, em geral, dá algum tempo, pelo menos, né? Eu defendo essa introdução acelerada nesse paciente de tão alto risco, que era o que estava sendo discutido lá, mas aqui tem 29 de filtração. Se eu começar tudo de uma vez, vou ter uma queda inicial de filtração que pode ser muito grande, que aí eu vou ter que acabar tirando alguma coisa, né? Então, 29 de filtração, eu defendo aqui uma introdução acelerada, depois eu quero saber a opinião de vocês também. E ele é de alto risco, tanto pela filtração quanto pela albuminúria, então provavelmente ele vai precisar da associação mesmo, né? Certo?
E eu falei, quando eu fui dar o primeiro exemplo, eu falei, vou mudar IE-Cobrar mais IE-HLT2, né? Mas aqui no documento, depois do flow, esse fluxograma aqui da EDA mudou. Antes era IE-HLT2, aí manteve a albuminúria, eu não controlou a glicemia e associaria o análogo de GLP-1. Agora ele botou igual o que está para alto risco cardiovascular. Você pode começar um ou outro, que os dois teriam benefício renal, né? Para pacientes com diabetes, DM2 e doença renal crônica. Seria um ou outro, né? A diretriz brasileira colocou um pouquinho diferente, interpretou os dados um pouquinho diferente, né? Colocou o ISGLT2 recomendado para todo mundo, certo? E aí, se o paciente mantivesse a albuminúria, eu iria para o finerenone ou a semaglutida, certo? Claro que se eu tiver ainda glicemia para tratar, ia ser o análogo de GLP-1. Assim, só lembrando, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existe o PCDT também de doença renal crônica. Então, são 3 chances da gente conseguir que eles recebam além da farmácia popular, né? Tem esse de doença renal crônica, eu posso pegar um paciente, sei lá, de 40 anos que não teve evento cardiovascular e que basta ele ter filtração de 25 a 75, já está usando IE-Cobrar e ter diabetes ou albuminúria acima de 300. Então, qualquer diabético de 40 anos com filtração de 25 a 75, a gente incluiria aí. E tem dado certo, já tá rolando isso aí, certo? Eu acho que esse aqui eu botei, eu acabei não tirando, mas era mostrando que aquele efeito inicial da filtração não interfere no resultado a longo prazo das medicações, né? E aqui, não, peraí. E aqui eu coloquei só no DM1, só um adendo aqui, que não existem estudos mostrando os benefícios cardiovasculares, estudos feitos para isso, né? Eu até procurei ativamente, encontrei coisas mostrando a redução da hemoglobina glicada, redução do peso em DM1, né? E aí saiu esse ano esse aqui que pegou pacientes jovens com DM1 em uso de insulina, claro. Nenhum deles tinha albuminúria aumentada. Então, o desfecho primário aqui era avaliar o efeito de 5 mg de dapaglifosina versus placebo sobre a filtração glomerular. E aí eles observaram numa tentativa de, assim, como se fosse para reduzir a hiperfiltração, né? Então, houve uma queda no ALI, nessa do meio, a gente vê a queda da filtração glomerular com a dapaglifosina. Eram pacientes que tinham filtração normal, né? Então, é como se fosse uma correção de hiperfiltração. Uma queda de 8,8 em relação ao placebo. Uma glicemia, em média, 0,47% menor, com um time range 9% maior. E uma redução de peso de 2,8 em relação ao placebo. Como eu falei, não eram pacientes que tinham doença renal, tinha filtração média de 108, 105, dá para ver ali no quadrinho azul, e uma albuminúria de 1 mg por grama ali, né, mais ou menos. E de maneira importante, nesse estudo aqui, eles não viram, teve um evento de cetoacidose leve, certo? Mas isso aí, essa aqui é uma meta-análise também que saiu esse ano, não fala sobre, assim, eles concluem, não tem evidência de benefício cardiovascular, que é também, de novo, em dapaglifosina, em doses que variaram um pouco, dapaglifosina não, e SGLT2, né, em DM1, em doses que variaram, as drogas também variaram. E aí eu botei só aqui que nessa meta-análise teve um risco relativo de 4,4 de cetoacidose euglicêmica. Cetoacidose diabética, na verdade. Euglicêmica não. Mostrou também, não teve associado a risco de hipoglicemia, redução da glicada, redução do peso e esse aumento do risco de cetoacidose, certo? Só para finalizar, tem, assim, vários estudos recrutando pacientes, inclusive aqui no HU, né, avaliando drogas para retardar a progressão de doença renal no diabetes. E esse é um tema que a gente vai ter que a diretriz brasileira vai ter que estar atualizando cada 6 meses, se Deus quiser. Para isso.